amém. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus pro pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube, amém. Pessoal que vai ouvir pelo áudio, amém. A paz do Senhor Jesus pra Duda, pra Maria Oliveira, pra Jéssica, pra Socorro, pra Manuela, pra Cida, pra Dorinha, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, amém. Tava pensando aqui agora, Maria Oliveira, você tinha falado, né, pra eu dar de novo o culto, né, faz tempo, acho que faz um ano aqui que eu não dou culto, né. Eu tava pensando aqui agora, a gente conversando, de fazer um culto diferente, né? Sei lá, eu acho que ia funcionar. Como se fosse um bate-papo, igual a gente tava fazendo, sabe? Eu tava pensando de fazer, realmente, alugar um salão e as pessoas falarem, né? Tirarem dúvidas, conversarem. Eu acho que ia ficar um bate-papo legal, né? E todo mundo conversando. E eu falo sobre Deus, eu acho que ia ficar legal, né? Eu tava pensando que agora é difícil ter isso, né? Às vezes, assim, as pessoas têm tantas dúvidas que é bom pra todo mundo, né? Às vezes você quer falar, eu acho errado isso, mas por que isso acontece na minha vida? Porque Deus permite, sei lá, eu acho que era interessante, né? E eu respondia com a palavra ali e tudo, eu acho que ia ser legal, um culto diferente, né? Amém. Hã? Né? Eu tô pensando, né? Agora veio na minha mente isso, amém, amém. Eu vou fazer isso daí, gente, amém, glória a Deus. Porque sempre que dá um culto, eu dou um culto, eu gosto de buscar um tema, sabe? E aí eu dei 2 cultos da última vez, né? Um culto que eu dei foi sobre a salvação, falando de Jesus, o outro foi sobre a cura, né? Cura de dor e de traumas. E eu tava pensando, acho que é até mais amplo assim desse jeito, né? Porque, nossa, eu sou bem. Que o dom que eu tenho, né? É esse dom de mestre. Então, você gosta de escrever bem, né? Então, o meu culto demora umas 3 horas, sabe? Eu vou fazendo toda a lógica. Mas eu acho que era mais interessante, eu acho que ia fluir muito mais se fosse assim, né? De respostas, a gente conversar, né? A pessoa vai falar algo e vai conversando. Eu acho que ia fluir mais. Igual a gente fez aqui agora, né? Eu acho que foi bem útil. E você vê, aí o Espírito Santo vem e vai usando, né? Vai falando. Eu acho que é interessante. Eu acho que eu vou fazer isso. Amém. Amém. Amém, amém. Eu tinha falado isso em uma aula. Amém, glória a Deus. Amém, glória. Amém, glória a Deus. Eu acho bonitinha. A Maria Oliveira tá falando no Meet, né? Ela tava que ela teve um debate aí, né, esses dias. Aí ela tava no debate, ela pensou, ai, Deus, me dá sabedoria que o Senhor dá pra Bruna, não sei o quê, né? Ela falou, ai, não é inveja não, é que eu tô pedindo. Eu me sinto honrada quando alguém fala assim. Teve uma aluna uma vez que ela me falou, é uma senhora, ela me falou assim, olha, Bruna, eu hoje prego, né, nos lugares, tudo, pra você ter uma ideia do nível da minha admiração por você. Eu fico falando, poxa, eu quero ser igual ela. E eu me senti tão honrada, gente. Eu me sinto muito honrada, sabe? Eu falei isso uma vez, gente. Eu não sou expert, não, assim, sabe? Eu não sou a tal, não. Mas a palavra de Deus diz, Jesus disse isso, né? Jesus disse para os apóstolos: olha, vocês vão sair daqui com uma missão. Então, onde vocês forem, não tenham medo. Quando vierem te perguntar alguma coisa, vierem debater com vocês, não tenham medo de como vocês vão responder, se vocês não sabem, porque o Espírito Santo vai guiar vocês. E eu tinha falado isso em uma aula. Às vezes, gente, tem bastante aluno que busca orientação comigo, conselho, né? Já teve caso sério de aluno vir fazer pergunta pra mim, eu falei, meu Deus, e agora? Eu não sabia, gente, sério, eu falei, meu Deus. Aí eu parava, respirava fundo, orava pra Deus, gente, vinha. Incrível, em questão de segundos, não era uma coisa demorada não, mas sério, em questão de segundos eu já vinha, sabe, dava a resposta assim, gente, na palavra, sabe? Então, eu consigo entender isso que Jesus fala, sabe? Tem uma aluna aqui também, que tá aqui no Meet, já aconteceu isso, ela já me falou um negócio, e eu respondi na palavra, assim, sabe? E é coisa que, gente, eu não parei pra pensar, eu não tive essa pergunta antes pra eu estar preparada, entendeu? Não é assim, né? Porque às vezes a pessoa pensa, acho que alguém já perguntou pra ela, por isso que ela respondeu rápido.
não, gente. Mas é o Espírito Santo, é algo incrível, sabe? E depois eu vou, gente, depois que eu respondo pra pessoa, eu falo, nossa, é mesmo, uau, não sei o que, eu fico assim, impactada, porque realmente o Espírito Santo falou, sabe? Por você. E hoje eu consigo entender isso que Jesus fala, e Jesus fala isso no Novo Testamento, porque os apóstolos, quando eles vão sair na primeira missão, né, que Jesus ainda estava vivo, tudo, eles vão com medo, né? Jesus mandou eles irem de 2 em 2 em cada lugar, eles vão com medo. E Jesus fala, não precisa ter medo. Se alguém fizer alguma pergunta muito difícil, não tenham medo, não precisa se preparar, porque eu imagino, gente, que como eles saíram para um ambiente de perguntas, assim, né? Ia ter pergunta, debate, tudo, eles queriam estar muito bem preparados. Então eles queriam estudar tudo, eles queriam decorar tudo, né? E então eu acho que eles ficaram com medo. A gente, eu não sei tudo. E agora, se fizer uma pergunta que eu não sei, né? Eles foram nesse nível, né? E eu acho que foi nesse contexto que Jesus falou com eles, não tenham medo. Porque se vocês, quando fizerem a pergunta, não vai ser vocês que vão responder. Vai ser o Espírito Santo. E hoje eu entendo isso, gente. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por isso, gente, porque isso é obra de Deus. E acontece muito não, acontece sempre, né? Toda vez que alguém me busca para pedir conselho, né, orientação, e o Espírito Santo vem e fala, gente. Tanto que as pessoas falam, ai, obrigada, nossa, agora eu tô até mais calma, você me respondeu pela palavra de Deus, nossa, é verdade, o que você tá falando é verdade. Gente, é que é o Espírito Santo falando. E quando eu termino de falar, eu falo, uau, Deus, é verdade. Até eu fico impressionada com aquilo, sabe? Então, gente, é o Espírito Santo. Então eu digo, né, a Maria Oliveira tinha falado, é só pedir para Deus, para o Espírito Santo vir falar com você. Quando você chegar num debate, um embate, alguma coisa, você vai saber, sabe? Igual muitas vezes aconteceu, eu tava aqui, né, dando a aula e, gente, invadiam aqui o Meet, né? Já chegou até ter pornografia aqui, um monte de coisa, sabe? Mas o Espírito Santo me guiou, né? As pessoas até falam que eu sou muito calma, gente. Dos frutos, das partes do fruto do Espírito Santo é a mansidão, é a calma. Então é o Espírito Santo que me dá isso, gente, porque antes eu não era calma, não. O Bruna, eu de antes, não era calma, não. Então, realmente, é o Espírito Santo. E amém, Maria Oliveira, que o Espírito Santo venha sobre você e que ele te conduza, que ele venha te trazendo sempre a resposta, assim como Jesus falou. Quando a gente está em uma missão, a gente não precisa se preocupar. Quando alguém fizer alguma pergunta muito difícil, a gente confia no Espírito Santo e o Espírito Santo vem dar a resposta. Glória a Deus, porque eu tenho experimentado isso na minha vida e, nossa, é extraordinário. Hoje eu leio aquela passagem que Jesus fala, sabe? E eu entendo. É extraordinário, gente. Nossa, quando a gente tem essa experiência, gente, é muito legal, sabe? Ter uma experiência assim com o Espírito Santo é extraordinário. Por isso que é aquela coisa, né? Quando você experimentou isso, nunca mais você quer perder. Mas você tem que experimentar de verdade, né? Quem aceitou perder, gente, é que não experimentou direito, sabe? Porque quando você experimenta direito, você não quer perder, sabe? Quando você tem aquela experiência de ter uma visão, quando o Espírito Santo te dá uma visão, sabe? E você faz algo mediante essa visão, sabe? Nossa, você não quer perder isso, sabe? Você clama a Deus, Deus me dá mais visões, Deus fala de novo comigo. Pelo contrário, você fica pedindo mais, sabe? E eu tive, graças a Deus, eu tive essa experiência, eu já falei pra vocês, da visão, né? Eu já tive várias visões, mas uma das visões que me impactou mais, gente, foi aquela visão que eu falei pra vocês, que minha tia tava no hospital, tava numa maca, né? E ela tava bem, a família inteira achava que ela ia sair, gente, ela sempre internava e saía, né? E eu tava um determinado dia na mesa, tomando café, e eu vi claramente, com o olho aberto, gente, uma visão mesmo de olho aberto. Eu vi com o olho aberto, assim, eu vi ela numa maca, com uma roupa branca, e era uma luz, que não era uma luz de lâmpada, era uma luz diferente, era uma luz brilhosa, era uma luz que não é uma luz desse mundo, era muito diferente. Não dava nem pra descrever, era uma luz brilhosa, né, branca, brilhosa. E ela tava no meio dessa luz e ela ria muito, ela tava muito feliz. E eu olhava para aquilo e uma voz veio e falou para mim, ela ainda pode ficar assim. Aí eu ouvi a voz, né, e eu não lembro se eu perguntei como, ou se eu fiquei parada ainda olhando a visão, e a voz falou para mim, você tem que ir lá e falar com ela, porque Deus quer salvar a vida dela, né? Mas ela tem que aceitar a Deus, porque ela tá vivendo um embate muito grande e ela acha que Deus não a perdoou, né? Pelo pecado que ela cometeu, ela acha que Deus não a perdoou, e eu quero que ela saiba que Deus a perdoou, que Deus a quer, mas tá uma luta entre Satanás e Deus, né?
pela alma dela. E é ela que vai decidir onde ela quer ir. Ela quer ir com Satanás ou quer ir com Deus, né? E, gente, na hora que tava terminando a visão, Deus falou assim pra mim: você não vai falar com ela sobre cura, porque ela não vai ser curada. Ela vai morrer naquela maca. Você vai falar com ela que o tempo tá acabando, que a morte dela tá chegando e tá chegando ao fim. Gente, eu pra falar isso pra uma pessoa, a pessoa tá no hospital, tá falando, tá se movimentando, né? Gente, e realmente, gente, acho que uns 2 dias depois ela faleceu. E glória a Deus, ela aceitou a Cristo. Eu nunca vou esquecer o rosto dela. Quando eu falei tudo isso pra ela, né? Eu cheguei lá, falei, você acredita em Deus? Você acredita no inferno? Você acredita em Satanás? Comecei a falar. E falei. Aí ela falou assim pra mim, eu tô muito cansada, eu não aguento mais. Eu falei, tá acabando. Já tá acabando. Eu falei, você não vai sair daqui. Aqui são os seus últimos dias. Eu falei, tá acabando. Faz o que você tem que fazer, põe a casa em ordem, porque falta pouco. Deu uns 2 dias, gente, ela morreu. Gente, sabe? Então esse tipo de experiência, quando você vive esse tipo de experiência, você não quer perder mais. Teve uma outra vez também que eu cheguei, tive uma visão assim, e vi uma amiga que eu não vejo há tempo, gente. Nem é mais tão amiga assim, nós não somos nem mais tão próximas assim. Eu vi ela, chorava muito, orava muito a Deus, que alguém visse o sofrimento dela. Ela falava coisas assim. E eu fui e mandei áudio pra ela. Eu falei, meu Deus, como que eu vou falar com ela? Eu não falo com ela faz 2 anos. E eu vou agora falar o que Deus me mandou falar. Parece que eu tô me intrometendo na vida dela. Eu falei, olha, eu sei que eu não falo com você faz 2 anos, eu sei que a gente já não tem mais tanta intimidade, mas assim, Deus pediu pra eu falar com você, eu tive uma visão, e eu vi isso, isso e isso na visão, e contei pra ela tudo que eu vi na visão. E falei, e Deus pediu pra eu te falar isso, 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 isso. E falei, gente, sério. Ela falou, Bruna do céu, Deus é com você. Ela falou, menina, ninguém sabia disso. Ela falou, eu fiz como você falou. Eu fui no meu quarto, ajoelhei e falei com Deus tudo o que você me disse. Aí, gente, quando você é usada assim, quando você sente o Espírito Santo desse jeito, gente, não há nada que me faça sair do caminho de Deus. O que eu experimentei, gente, eu experimentei. Isso são poucas coisas que eu experimentei, viu? Que eu tô contando pra vocês, e eu espero que vocês experimentem ainda mais, né? Que eu quero que vocês sejam melhores do que eu. Então, isso que eu experimentei não é nem. Tem muito mais ainda que eu experimentei, sabe? E eu te falo, tudo isso que eu experimentei, essa presença de Deus, sabe? Não há nada, nada que me faça desistir do meu Deus. Nada. Nem o meu maior sonho, sabe? Eu tenho um maior sonho na minha vida, mas se fosse para eu decidir entre o maior sonho da minha vida e Deus, eu fico com Deus. Entre a minha promessa e Deus, eu fico com Deus, porque há uma promessa sobre a minha vida do meu maior sonho, mas se for para decidir, eu fico com Deus, porque, gente, o que eu experimentei, eu não quero perder. Eu quero continuar sentindo, sabe? Então, quando você chega assim nesse nível de experiência, sabe? De experimentação, e eu quero muito mais, né? Eu sou que nem Moisés, eu quero mais. Você, gente, você clama para ter mais. Você não fica satisfeito, você quer ter mais, você quer ter mais, você quer ter mais, sabe? Então, se você não chegou nesse nível ainda, gente, não desiste, porque você vai chegar. Mas requer santificação, gente. Eu não sou santa, não sou o máximo, não. Mas eu tenho o Espírito Santo dentro de mim hoje e ele me santifica, né? Mas eu tive muito embate da luta da carne com o espírito, muita gente, muitas vezes eu acordava querendo pecar, muitas vezes eu sentia o desejo, eu estive ali na frente do pecado, sabe? Mas eu resistia, e conforme eu fui resistindo, sabe, o pecado parou de me chamar. E hoje, sabe, aquilo que tanto me tentava, aquilo que tanto me chamava, já não me chama mais, né? Então hoje eu entendo quando Paulo fala sobre isso em Romanos, sabe? Porque Paulo em Romanos fala isso, que começa um embate da carne com o espírito, né? E no início é difícil, porque a carne fala mais alto no espírito, porque o espírito, gente, é um bebezinho. É como se a gente nascesse de novo. Quando a gente nasce de novo, a gente não nasce um adulto. A gente nasce de novo o quê? Um bebê. É um bebezinho, você tem que engatinhar, e você vai andando e cai, vai andando meio troncho, né? É isso. Então, o espírito tá nesse nível. E a carne não. A carne já tem um passado. A carne não renasceu, a carne não ressuscitou, a carne tá ali, né? Então, a carne é mais velha. Então, a carne tem mais força.
né, do que o espírito quando você é recém-convertido. Então a carne, quando chama, né, a gente tem que fugir. É isso que a Bíblia diz, né? A gente não tem que ir lá e tentar enfrentar a carne, porque a gente vai perder. Né? A gente não tem força espiritual para lutar com ela ainda. Mas com o passar do tempo, você vai fortalecendo o seu espírito vai crescendo, vai virando um adolescente, vai virando um jovem, né? E então, gente, chega num nível que o espírito começa a ficar mais forte e a carne já não chama mais, glória a Deus. Eu tava falando isso esses dias até para uma aluna no Meet e ela falou isso, que ela tá nessa luta contra a carne. E eu disse, eu passei por isso, gente. Eu passei por essa luta, não foi fácil. Sabe, minha carne continuava pedindo pecado. E minha carne sabe qual era meu ponto fraco. E ela ia nele. E, gente, muitas vezes eu cedia no início, sabe? No início, há 10 anos atrás, eu cedia e pecava. Aí depois eu ficava mal. Aí eu cedia e pecava. Aí eu ficava mal. Até que um certo dia eu falei, poxa, eu não quero sentir isso mais. E esse sentir mal era o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que nos traz vergonha do nosso pecado. O Espírito Santo é que faz a gente ter vergonha. E eu começava a saber, a ficar com vergonha. Eu falei, nossa, meu Deus, eu ficava muito envergonhada depois que eu tinha pecado. E eu falei, eu não quero mais sentir isso. Aí da próxima vez que o corpo chamou, a carne chamou, eu falei, não, eu sei o que eu sinto depois que eu faço, não vou. Aí eu comecei a dizer não. Comecei a lutar e não ia, não fazia, fugia. Ali estava o pecado, eu ia para outro lugar. Eu fugia. E, gente, com o passar do tempo, começou a diminuir. Começou a vir menos a tentação, sabe? Aí depois eu continuei resistindo e alimentando meu espírito, fortalecendo meu espírito. Gente, e hoje não é mais. Sério, sem brincadeira. Esse negócio que antes eu caía e cedia para esse pecado, hoje não vem mais. Não vem, gente. Nem relance, não vem. Realmente, hoje o espírito venceu, sabe? Eu continuo ainda, sabe? Porque o espírito você tem que sempre estar alimentando, né? Senão ele vai ficar, né, desnutrido. Então, gente, não vem mais. Então, vale a pena, sabe? Vale a pena. E nessa luta aí que você vai da carne e do espírito, da carne contra o espírito contra a carne, conforme você vai fortalecendo o teu espírito, você vai passando a ter mais experiência com Deus, gente. Foi assim comigo. Sabe? E no início não é fácil, viu? No início eu via até demônios, vou ser sincera. No início, né, Satanás estava tão alegre querendo me desviar do meu propósito. Hoje eu entendo, gente, era esse o propósito. Por isso que Satanás queria me desviar disso, né? São mais de 20 mil pessoas aqui, ó, acompanhando a palavra de Deus. Então eu entendo. Mas no comecinho, gente, é sério, quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, sabe? Eu deitava na minha cama, quando eu tava ainda com a doença, né, ativa, eu não tinha movimento no corpo, né? A única coisa que eu conseguia era ler. Né? Eu não conseguia andar, então eu lia. Então eu li muito, então eu li a Bíblia, né? E, gente, sério, conforme eu fui começando a ler, tentar fortalecer o meu espírito, demônios começaram a aparecer. Sério, eu já cheguei a acordar tendo o demônio andando em cima de mim. Eu já cheguei a ficar assim, ó, frente a frente com ele. Era feio, o bicho era feio, me aterrorizava, sabe? Eu acordava gritando assim, um sofrimento, era um gemido, sabe? Era horrível, uma coisa que eu nunca mais quero ter na minha vida, sabe? E foi assim, gente, no início. Ele ficava me perturbando. Eu ficava lendo, sabe? A Bíblia, pecando ainda, porque eu não estava entendendo nada do que eu estava lendo direito, então eu pecava e lia, sabe, e buscava a Deus, né, e aquele demônio aparecendo. Aí eu lembro até hoje, quando eu estava no final da Bíblia, que eu estava na passagem de Jesus, ele já não aparecia mais para mim o demônio, mas eu sentia a presença dele, mas ele já não andava, eu acordava sentindo ele andando em mim, sério, assim, a pata, a mão dele, sabe, eu sentia, eu acordava e via ele vindo assim, sabe, e olhava pra mim com muita raiva, ele parava assim de frente comigo, e no final, quando eu tava no final da Bíblia, já na parte de Jesus, eu já não via, mas eu sentia a presença dele. Aí teve um dia, eu até me arrepio falar, aí teve um dia que eu li sobre a passagem de Jesus. E eu li sobre a morte de Jesus. E nesse dia eu chorei. Eu chorei, gente, sério, eu chorei. E comecei a falar com Jesus.
eu comecei a entender. Gente, tudo isso sozinha, tá? Ninguém me ensinou, não. Não veio nenhum pastor, não veio ninguém, não, falar comigo. Eu decidi ler. E eu lia, e eu falei, Deus, me ajuda, eu quero entender, me ajuda, se apresenta pra mim. E eu orei assim, gente. E Deus teve misericórdia. E, gente, eu chorei tanto quando eu li aquela passagem de Jesus, né? E foi aquele momento que eu me rendi. Eu falei, Jesus, obrigada. E comecei a me render ali sozinha no meu quarto, sabe? Sem movimento. E comecei a me render a Jesus. E nessa madrugada, eu acordei com o demônio falando no meu ouvido. Mas já não via mais ele, mas eu ouvia claramente a voz dele. E ele falou pra mim, falou assim, Jesus não é nada. Jesus não é rei, coisa nenhuma. E ele começou a xingar Jesus. Era uma voz e vinha e xingava, gente. Falava que tudo aquilo era mentira, que eu era uma burra por ter chorado, sabe? Um monte de coisa, gente, sério. E então eu comecei a falar em voz alta que eu amava Jesus. E eu comecei. Gente, eu não vi mais, não ouvi mais esse demônio, glória a Deus, não vi mais, sabe? E passou. Graças a Deus, passou. E ainda continua aquela luta da carne e do espírito, né? E eu lendo ainda, continuei fortalecendo o espírito, orava, né? Eu fui buscando mais a Deus. E então vinha o pecado de novo, né? O pecado chamava. E eu ainda fraquinha na experiência espiritual, meu espírito um bebezinho, minha carne já velha, né? Carne já ali de idoso, né? Uma carne já bem, né, vivida, né? Em vista do espírito, que era um bebezinho renascido. Então, eu pecava, né, no início. Aí eu ia e pecava, e lendo, gente, com Deus. E eu falava, não, tô com Deus, né? E eu ia e pecava, aí depois eu pecava, e depois eu ia cantar um louvor, depois eu ia ler a Bíblia, né? Aí depois começava a me bater uma coisa assim no coração, um remorso, uma tristeza, e passava. Aí eu ia pecava de novo. Aí ficava de novo esse remorso, tristeza, sabe? Aí depois de um determinado dia eu falei, não, eu não quero mais. Não quero sentir mais isso. E eu comecei a falar, não. O pecado vinha na minha porta, falando, não quero. Não. E, gente, hoje eu não sinto nem mais vontade. Hoje ele nem bate mais na minha porta. Sabe, essa coisa que antes me perturbava, não. Faz tempo já que não vem mais, sabe? Então, amém, sabe? Então, essa luta aí a gente vence. Às vezes a gente acha que vai ser para sempre, né? Realmente, essa carne, né? Ela nunca se converte, né? A gente vai morrer com a carne assim, né? Mas, nessa luta entre a carne e o espírito, se você fortalece mais o espírito se torna mais forte, então a carne não vai pedir mais. Você vai ter o domínio do seu espírito, entende? Então, dá. Né? O que não pode ficar os dois no mesmo nível. O espírito tem que estar mais forte, o espírito tem que estar maior, né? Aí para essa luta, né? E você consegue viver em paz a vida inteira. Mas tem que tomar cuidado, porque senão a sua carne te chama de novo. Porque a carne tá sempre aqui, gente. Até que eu morra, a minha carne vai estar aqui. Então, se eu deixar, se eu vacilar, se eu deixar o meu espírito cair, a minha carne vai voltar a pedir o que pedia antes. Porque ela ainda tá aqui, ela não se converteu. Ela não se converteu do pecado. Ela não renasceu, né? Ela não está santificada, minha carne. O meu espírito, a minha alma estão, mas a minha carne não. Então, minha carne ainda é suja, né? Minha carne ainda quer os pecados, né? E vai ser assim, gente, pro resto da vida. Mas conforme a gente vai lutando, né? Vai fortalecendo ali o nosso espírito e essa luta para, a gente consegue ficar mais tranquilo, tá bom? Amém. E hoje a gente vai falar sobre o segundo livro de Samuel, capítulo 18. A gente vai falar sobre a morte de Absalão, tá? Então a gente lembra que Davi atravessou o Rio Jordão, né? E Absalão também reuniu todo Israel, a gente lembra, para ele guerrear com o pai dele, porque ele queria matar Davi. A gente já falou sobre isso, né? Muito triste, né? Absalão, ele tomou lugar ali no coração dele a raiva, o rancor, o ódio, né? E ele começou a ter ódio pelo pai dele, né? Ele começou a querer tomar o lugar do pai dele, né? Então algo aconteceu ali, né? Davi também não soube lidar bem, né? Com todas as situações, não soube lidar bem com Absalão. E a gente vai ver que Davi sabia disso. Tanto que Davi vai se culpar. A gente vai ver que Davi vai se culpar. Davi vai falar, é culpa minha. Aconteceu o que aconteceu com Absalão por culpa minha.
Eu sou o culpado. Então, Davi sabe que ele errou. Davi sabe que ele errou de várias formas, né? Não foi só o pecado com Batseba, foi também o pecado com Batseba, mas foi também ele não saber lidar com Aminon pelo estupro, não saber lidar com Tamar, não saber lidar com Absalão, né? Quando Absalão voltou, ele rejeitou Absalão, ele não queria Absalão mais como filho, ele deixou muito claro que ele havia rejeitado, né? Então, Absalão era como se fosse um órfão, né? Que o pai já não queria mais ele, não queria olhar para o rosto de Absalão. Então, Davi agora ele vai começar a perceber que ele errou também, né? Que ele podia ter feito melhor. Ele podia ter feito mais e não fez, né? E Davi vai começar a perceber isso agora, tá? Eu vou orar e a gente começa o estudo de hoje, que é o segundo livro de Samuel, capítulo 18. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa palavra, diante da Tua santa presença, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor se revele a cada um de nós, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, que o Senhor me use, que aqui não seja o meu falar, mas que seu Espírito Santo me use, que da minha boca saia somente a Tua verdade, Pai, amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas, Pai, porque nós sabemos, meu Deus, que nós não somos merecedores, Pai, mas que a sua misericórdia, a sua bondade, a sua graça nos alcancem todos os dias das nossas vidas e que o Senhor nos perdoe, Pai, em nome de Jesus, amém. Se revela a cada um de nós, que a sua palavra venha surtir os efeitos dela sobre cada um de nós, que ela venha nos convencer dos nossos pecados, convencer das nossas falhas, das nossas fraquezas, que venhamos, meu Deus, a ser fortalecidos por meio da tua palavra, que venhamos a ser ensinados por meio da tua palavra, Pai, em nome de Jesus, que venhamos a receber da tua revelação através dela, que venhamos, meu Deus, a ser transformados pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Diz assim no versículo 1 do segundo livro de Samuel, capítulo 18, diz assim: E Davi contou o povo que tinha com ele, e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Então a gente lembra que Davi atravessou o Rio Jordão e foi para Manaim, se eu não me engano, né? Ele foi para uma cidade lá do outro lado do Rio Jordão, a gente lembra. E Absalão, então, reuniu todo Israel para ir guerrear com Davi, para matar Davi. Então, Davi percebeu que a guerra vai começar. Vai começar a guerra com o filho dele. Que triste, né? Então, Davi agora criou uma estratégia ali de luta. Então, Davi começou a separar o povo que estava com ele, né? E separou ali e colocou capitão sobre 1000 homens, colocou um chefe sobre 100 homens e foi separando assim o povo que estava com ele. Aí no versículo 2 diz que Davi enviou o povo 1/3 sob o mando de Joabe, né? Então, ele fez assim primeiro, separou o povo, colocou um chefe sobre 1000, um chefe sobre 100. A cada 100, um chefe, a cada 1000, um chefe. Ele foi fazendo isso. Depois dele ter separado assim, por esse número de pessoas, ele separou em 3 partes. Ele colocou uma parte do exército sob Joabe, sob o comando de Joabe, uma sob o comando de Abissai, que é irmão de Joabe, que a gente lembra, né? Que eles são filhos de Zeruia, a meia irmã de Davi, e o outro exército foi colocado nas mãos de Itai. Deixa eu ver se é isso mesmo, Itai, que é um filisteu, gente. Uau, que extraordinário, né? Lembra que os filisteus foram também, tinha um povo da Filístia que morava lá em Jerusalém, e eles foram com Davi. A gente lembra que os filisteus, eles foram chamados para ser guarda real de Davi, né? A gente lembra os quereteus e peletitas, acho que são 2, eu esqueci agora, mas esses 2, né, são estrangeiros e eles foram chamados para ser guarda real de Davi. Então, agora Davi coloca ele sobre esse exército, que tinha exército filisteu ali também, gente, uau, do lado de Davi, né? Então, tinham 3 divisões, né? Uma divisão estava com Joabe ali sobre eles, outra divisão estava com Abissai e outra divisão estava com Itai, o filisteu de Gate, né? Então, Davi, depois de ter separado as 3 ali, né, falou: eu também vou para a guerra com vocês. Aí no versículo 3, diz que os soldados falaram: não, Davi, você não vai não. Em algumas Bíblias, a tradução do jeito que está traduzido no versículo 3, a impressão que dá é que eles estão falando: não, Davi, não vai, porque você vale por 10.000 soldados, né?
Mas no hebraico, né, não é isso que está querendo dizer. No hebraico está querendo dizer o quê? No hebraico mesmo, na linguagem ali, né, do original. O que está querendo dizer? Está querendo dizer assim, não, Davi, você não vai, né? Você não vai, porque pra gente tem mais valia você ficar na cidade. Porque assim como você reuniu a gente, você reúne mais 10 mil. É isso que eles querem dizer, entendeu? Não é que ele vale por 10 mil, né? Não. Ele tava assim, pra gente é mais importante você ficar porque você é o nosso rei. Então você não pode morrer. Se você morrer na guerra, a causa tá perdida, acabou a causa. Então você fica aqui e assim como você reuniu a gente, você consegue reunir mais 10 mil homens. Então você fica aí, você arruma exército fácil. Você reúne aqui o povo da cidade e vão guerrear. Né? Então você fica aqui que é mais garantido pra gente. E se a gente precisar de reforço, você arruma mais soldados aqui da cidade e manda pra gente reforço. Foi nesse sentido que eles falaram no versículo 3, tá, gente? Agora eu vou ler o que tá escrito aqui na minha tradução, mas é isso que tá querendo dizer. Amém, Ricardo. Diz assim, porém, o povo disse pra Davi, não, Davi, você não vai sair com a gente, né? Porque se a gente for obrigado a fugir, né, eles não vão estar nem aí com a gente. Eles não vão ligar e sair fugindo atrás da gente. Eles não estão nem aí. Se a gente fugir, eles vão deixar a gente fugir. Não vão, a gente não vale nada pra eles saírem fugindo correndo atrás da gente, se a gente fugir, né? Aí ele fala aqui, ainda que metade da gente morra, né? Eles não estão nem aí. A gente não faz diferença pra eles, né? E aqui diz, porque ainda tais como nós somos, ajuntarás 10 mil. Então aqui, pra eles não faz diferença. Porque o importante é matar você. Eles querem matar você. Porque assim como você reuniu a gente como soldado, você consegue reunir mais 10 mil, Davi. Então, soldado se arruma, né? Se a gente morrer lá na batalha, você arruma mais soldado aqui na cidade onde você tá. Então, não tem problema, fica aqui. Então, aqui eles dizem, melhor será, pois que da cidade nos sirvas de socorro. Então, é melhor pra gente você ficar na cidade, pra você não ser morto. E se a gente precisar, você manda socorro da cidade pra gente mais soldados. Aí, no versículo 4, então, Davi foi e respondeu pros soldados. Tá bom, eu vou fazer o que vocês acharem melhor. Então, aqui diz que Davi ficou ali do lado da porta, né? E todo o povo saiu, né? Em centenas, em milhares foram lá para a luta. Mas, gente, é claro que o exército de Absalão era muito maior do que o exército de Davi, tá? Então, apesar de ter ali uma parte dos filisteus, mas era muito maior o exército de Absalão. Aí, no versículo 5, diz que o rei Davi, antes deles saírem, Davi deu a seguinte ordem para os 3 chefes das divisões que ele fez, lembra? Então ele foi e deu a seguinte ordem para Abissai, para Joabe e para Itai. E todo o exército ouviu essa ordem. O que foi que Davi falou para os 3? Olha, só me prometam uma coisa, né? Só façam uma coisa por mim, né? Que vocês vão tratar com delicadeza Absalão. Só faz isso. Se vocês me amam de verdade, Davi diz assim, né? Não é me prometa, ele diz assim, se vocês me amam de verdade, se vocês têm realmente amor por mim, tratem Absalão com carinho. Não matem Absalão, não. É isso que ele está querendo dizer, né? Se vocês me amam de verdade, não matem Absalão, não. Tratem Absalão com carinho, não façam nenhum mal para ele. É isso que Davi fala. Então diz que todo o exército ouviu isso. É muito importante para a gente entender o que vai acontecer agora. Aí no versículo 6, então, eles saíram, depois dessa ordem de Davi. Eles foram lá para o campo batalhar. Aí diz no versículo 6 que eles saíram para o campo para encontrar-se com Israel. Ou seja, para se encontrar com o exército de Absalão, que ele tinha reunido todo Israel. Então diz que a batalha começou no bosque de Efraim. Então aqui a gente fala, mas como que começou no bosque de Efraim a batalha? Se os 2 exércitos estavam no lado leste e Efraim fica do lado oeste do Jordão, né? Fica diferente. Onde eles estavam era no oriente e Efraim, a tribo de Efraim, fica no ocidente, né? Fica do outro lado do Rio Jordão. Alguns estudiosos entendem que aqui se fala o bosque de Efraim, não que seja o local da tribo de Efraim, mas sim aquele local onde Jefité matou os efraimitas. Lembra que a gente estudou isso no livro de Juízes? Teve uma briga lá, né, de Efraim contra o Jefité.
E os efraimitas ficaram com raiva lá de Jefté, né? Lembra? Que Jefté foi pra guerra e ganhou a guerra e não chamou eles. Uma conversa assim, lembra? Aí que até eles ficaram lá no Rio Jordão e quem falava Shibolete era morto. Era Shibolete, porque a pessoa não conseguia falar Cibolete, falava Shibolete, lembra? Era nisso. E então dizem que houve uma grande matança ali de efraimitas. Aí eles falam que deve ser esse bosque. Eu acredito que é esse bosque, porque a gente vai ver que não tem muita lógica atravessar o Rio Jordão por causa do mensageiro que vai ser enviado para Davi. E Davi estava ali no lado leste. Davi não estava do outro lado, Davi estava naquele lado, né? Então tem lógica realmente ser desse lado. Então provavelmente é esse bosque realmente que Jefté matou os efraimitas. Aí no versículo 7, então continua, né? E ali, naquele bosque, né, de Efraim, que deve ser esse lugar do lado leste, onde Jefté matou os efraimitas, diz que ali o povo de Israel começou a perder. Muitos morreram e eles começaram a perder. Então, né, diz que a derrota foi tão grande, mas tão grande, que 20 mil homens morreram. No versículo 8 continua: porque ali se derramou a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os do povo que o bosque consumiu do que os que a espada consumiu naquele dia. E diz que a batalha foi tão grande que ela começou a se espalhar por toda a terra, né? E diz que naquele dia o bosque matou mais pessoas do que a espada. Então, os de Israel, eles ficavam presos ali no bosque e acabavam mortos, gente. Caía num tronco e morria, quebrava a cabeça, algo aconteceu ali. E o bosque matou mais. O bosque matou mais do que a própria espada ali deles, né? Então, diz no versículo 9 que Absalão, lembra que Absalão saiu com o exército para lutar? Agora, Absalão, chegou um momento onde Absalão acabou se deparando com o exército de Davi. Aí diz que Absalão ia cavalgando e estava montado no seu mulo, né? Fica mulo aqui escrito, deve ser o marido da mula, né? Fica mulo. Então ele estava montado no mulo. E ele deu de frente com quem? Com o exército de Davi. E ele em cima do mulo. Aí diz que quando o mulo foi entrando nesse bosque, né? Acabou que debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Então, o que é a cena aqui? O que está acontecendo? O povo começou a fugir, porque começaram a perder, né? 20 mil já morreram. O pessoal de Israel começou a perder para o exército de Davi, então eles começaram a fugir. E Absalão, chegou um momento onde Absalão ficou com o exército de Davi. E neste momento, Absalão estava montado no mulo dele, e ele foi com o mulo dele para dentro do bosque. Quando ele foi com o mulo dele para dentro do bosque, diz que a cabeça dele ficou presa em um carvalho. Então ficou preso em uma árvore, né? Então ele foi passando, ele em cima do mulo, e a árvore foi e prendeu ele ali. Não era algo impossível, já que a gente lembra que nessa luta mais foram mortos pelo bosque do que pela espada. Então era um bosque, parece que cheio de armadilhas, né? Um bosque perigoso, né? E lá então ele ficou preso. Aí diz que ele ficou preso pela cabeça. A gente já vai falar sobre isso, porque algumas pessoas falam que é pelo cabelo, né? Mas na Bíblia não tá dizendo cabelo. Aí diz que ele ficou preso pela cabeça, né? E nisso, quando ele ficou preso pela cabeça, o mulo continuou indo embora. E ele ficou preso pela cabeça. E o mulo foi-se embora. Então, ele ficou preso entre o céu e a terra. Ele ficou no alto. O pé dele não alcançava o chão, né? E ele também não conseguia ter um domínio ali. Provavelmente, ele ficava tentando tirar aquele negócio e aqui no pescoço dele, né? E ele ali preso. Então diz que o mulo dele foi embora e ele ficou lá preso pelo pescoço, tá? Então, gente, a Bíblia não diz que foi pelo cabelo que ele ficou preso, tá? No hebraico diz que foi pela cabeça. Ele ficou preso pela cabeça. Diz que a cabeça dele ficou presa ao carvalho. Então diz que foi a cabeça mesmo, não fala cabelo, tá? No versículo 10, então diz que chegou um homem do exército de Joabe. Lembra que eram 3 divisões, né? Um do exército de Joabe viu Absalão lá preso, né? Aí ele foi lá falar para Joabe: ô Joabe, eu vi Absalão
Absalão tá pendurado ali de cabeça, a cabeça dele tá presa ali no cavalo, ficou pendurado ali, tá pendurado na árvore. Aí Joabe foi e falou assim, você viu? Eu vou vi. Assim, e por que você não matou ele? Então, né, Joabe fala, se você tivesse matado ele, eu teria te dado uma recompensa. Eu teria te dado 10 moedas de prata e um cinto. Você seria beneficiado, por que você não matou? Então, ele vai e responde para Joabe, né? Olha, ainda que você me desse 1000 moedas de prata, ainda que a recompensa fosse maior do que você está falando, eu não tinha matado Absalão. Porque eu ouvi muito bem o que o rei Davi falou para você. O rei Davi mandou você, Abitai e Itai, não fazer nada com Absalão. Eu ouvi isso. Vocês tratarem ele direito se vocês amam a Davi. Eu ouvi isso. Eu não vou tocar nele. Não ia tocar, ainda que você me desse uma recompensa muito grande. Aí no versículo 13, ele continua, né? Ainda que cometesse mentira a risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei. E tu mesmo te oporias. Ele tá dizendo aqui, ainda que, né, eu matasse ele e você prometesse pra mim, ou eu matasse ele e não falasse pra ninguém, né? Eu matei ele, mas eu finjo que não fui eu, né? Isso que ele tá querendo dizer. Ainda que eu fizesse uma mentirinha, não falasse pra ninguém que eu matei. Eu fui lá, matei, ninguém viu, né? Ninguém tá olhando, eu volto lá e fico quieto. Eu falei assim, ainda que eu fizesse assim, e ninguém estivesse vendo que sou eu, ainda que eu não recebesse recompensa nenhuma e matasse ele escondido, eu não ficaria tranquilo, porque eu sei que nada fica escondido de Davi, e Davi ia acabar descobrindo que fui eu que matei. E quando Davi descobrisse que fui eu que matei, eu sei que você não ia me defender, Joabe. Eu ia morrer. Davi ia querer me matar. E eu não ia ter quem me defendesse. Aí Joabe, então, vendo que ele tava com um monte de conversa mole, Joabe falou, não vou ficar perdendo aqui tempo com você, não. Aí Joabe foi, saiu, e foi lá onde esse soldado falou que viu Absalão. Aí diz que nesse momento Joabe pegou 3 dardos, né? E ele transpassou o Absalão com esses 3 dardos no coração, né? Então, você vê que ele não usou a espada, né? Então ele tá sem espada, né? Alguma coisa aconteceu que ele tá sem espada, ele foi com os dardos mesmo e ultrapassou 3 o coração de Absalão. Mas diz que, gente, mesmo ele tendo ultrapassado 3 dardos no coração de Absalão, falou que Absalão ainda estava vivo. Falou que o homem ainda ficou vivo ali pendurado no carvalho. Aí falou que como Absalão ainda estava vivo, depois de 3 dardos fincados no coração, vieram mais 10 soldados de Joabe, né? E com as armas dele, com espada, tudo, né? Foram e terminaram de matar e mataram ali Absalão, porque ele ainda estava vivo depois dos 3 dardos fincados no coração dele, né? Então você vê, parece que o Joabe estava sem arma, né? Então parece que a impressão que me dá é que ele foi e pegou qualquer coisa que ele achou ali no chão, um tronco de árvore, alguma coisa assim, e fincou com aquilo, né? 3 daquele. E mesmo assim ele ainda estava vivo, né? Então os soldados, vendo que ele ainda estava vivo, foram e terminaram de matar ele pela espada. Então diz que foram e mataram ele. No versículo 16 diz que então, tendo Absalão morrido, Joabe pega a buzina e toca para acabar a guerra, porque acabou a causa. O Absalão está morto, não tem mais causa, né, de guerra. Então aqui diz que o povo parou de lutar. Quando o povo parou de lutar, falou que então o povo parou de perseguir Israel. Israel foi embora, voltaram lá para as bandas lá do oeste, né? E então diz que eles foram, pegaram o corpo de Absalão, no versículo 17, e jogaram o corpo de Absalão num buraco que tinha lá no bosque, né? Falou que tinha uma grande cova, era um grande buraco. E lançaram lá dentro desse buraco que tinha nesse bosque, né? E por cima daquele buraco começaram a atacar pedras. Muitas pedras, né? E então diz que todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda, foram embora para suas casas, né? Você vê que o corpo de Absalão não vai ser levado para Davi. Não vai ser levado para Davi e não vai ser enterrado junto com os familiares, né? Por quê? Porque, gente, não era costume você enterrar uma pessoa infame junto com os familiares, né? É como se ele tivesse perdido o direito dele, né? A herança, coisa assim, é como se fosse nesse nível. Então ele era uma vergonha. Então pessoas assim, eles têm um túmulo, né,
que é um túmulo que não é um túmulo respeitado. Então se joga um monte de pedra, você vê que não joga nem terra para cobrir a pessoa, eles jogaram pedra para cobrir ele, né? Você lembra, por exemplo, a morte, né? Para você matar alguém, né? Uma das piores mortes que tinha era o apedrejamento, né? Era jogar pedra na pessoa. Então, o enterro de uma pessoa infame era esse, era enterrá-la com pedras. E é nesse nível que Absalão tá. Então Absalão vai ser enterrado com pedras, colocando um monte de pedras em cima dele, e ele não vai ser enterrado junto com a família não, porque ele é um infame, ele é uma vergonha, né, para a casa de Davi. Então no versículo 18 continua, diz assim: ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna, né? Que está no Vale do Rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome. Por isso, até o dia de hoje, se chama o Pilar de Absalão. Então, até o dia em que esse livro foi escrito, esse pilar ainda existia, né? Até esse capítulo ser escrito, né? Você vê que ele levantou um monumento para si mesmo, né? Igual Saul. Ele levantou um monumento para si mesmo, em homenagem a si mesmo, como Saul havia feito, a gente já visto, né? Você vê uma informação aqui importante. Diz que ele não tinha nenhum filho vivo. Lembra que ele teve 4 filhos? A Bíblia tinha dito isso, né? Quando ele voltou para Jerusalém, falou que ele tinha 4 filhos. Falou que ele tinha 3 filhos homens e uma filha mulher. Aqui a gente tem a informação que os filhos dele morreram, gente. Algo aconteceu, né? E na juventude eles morreram. Quando eram crianças ainda eles morreram. E ele não tem nenhum filho vivo. Nesse momento não há nenhum filho vivo de Absalão para que deixe a memória dele viva. Então ele cria esse monumento, porque ele não tem como perpetuar o nome dele, né? Então, no versículo 19, continua. Então disse Aimaas. Quem é Aimaas? Vamos lembrar? Aimaas é o filho do sacerdote Zadok. É aquele que ficava enviando a mensagem lá para Davi. Lembra? Que Hussai falava o que foi falado lá no palácio, que Aitofel falou, etc, né? Tudo que foi falado no palácio, Hussai falava para os sacerdotes, e os sacerdotes mandavam os filhos irem lá avisar Davi. Um desses que ia lá avisar Davi era Aimaas, que é esse daqui. Então, esse Aimaas, que era um dos mensageiros, filho do sacerdote que ia lá avisar Davi, né? Filho de Zadok, o sacerdote, ele foi, gente, olha para ele. Ele foi lá para Joabe e falou: Joabe, deixa eu contar para Davi que a gente venceu, deixa eu contar para Davi que a gente teve essa vitória, que Deus vingou ele dos inimigos, deixa eu lá contar, nossa, que notícia boa, eu quero contar, deixa eu contar, né? Pelo jeito, pelo que parece aqui, gente, era um menino, era um adolescente, parece que era um molecote, né? O jeito que Joabe vai falar com ele, a impressão que dá é essa. Aí o Joabe vai e responde para Aimaas: meu filho, hoje você não vai levar essa mensagem. Outro dia você manda outra notícia para Davi, mas essa notícia você não vai mandar, porque não tem notícia boa para dar para Davi hoje, porque o filho dele morreu. Então não é uma notícia boa ir lá falar para Davi que os inimigos dele foram mortos, que Deus matou os inimigos dele, porque é o filho dele que está morto. Então Joabe fala isso para Aimaas. Aí, gente, no versículo 21, Joabe diz: eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o Cuxita, né? Parece que tinha lá um estrangeiro, né? Parece que ele era servo de Joabe, né? Cuxita, quem é Cuxita, né? Cuxita, algumas bíblias estão escrito como etíope, né? Quem? É descendência de Cã, né? Descendência de Cush, né? Etiópia ali, né? Cush, né? Então é descendência de Cã, Egito, né? Tudo descendência de Cã. Então é essa nação diferente, né? Estrangeira, né? Porque eles são descendentes de Sem. Aí esses são descendentes de Cã. Então é uma nação estrangeira. E ele tá falando isso, Joabe. Falando: não, eu não vou mandar um de nós. Porque a notícia que eu tô enviando não é boa. O filho dele morreu. Então eu vou mandar um estrangeiro. Por quê, gente? Você lembra? Davi não recebe bem notícias assim. Lembra quando vieram dar notícia da morte de Saul? Ele matou o mensageiro. Lembra quando vieram dar notícias da morte de Isbosete? Ele matou o mensageiro. Então ele não recebe bem notícias assim. Então Joabe, esperto, sabia disso, falou: não, eu não vou deixar você ir, Aimaas, senão é capaz de te matar. A notícia não é boa, é o filho dele que morreu, né? Vamos mandar o estrangeiro. Se for matar, mata o Cuxita, né? Vamos mandar o estrangeiro. Aí então
Joabe chega no estrangeiro, no Cuxita, que era o servo dele, pelo jeito, e fala, ó, vai você lá e fala para Davi o que você viu, o que aconteceu, tá? Aí o Cuxita se inclinou para Joabe e correu lá para avisar Davi. Aí, gente, Aimás queria muito contar essa notícia. Meu Deus, parece aquelas crianças, né? Aimás queria muito. Aí Aimás foi lá para Joabe e falou, Joabe, aconteça o que acontecer comigo, me deixa ir falar com Davi. Deixa eu correr lá depois do Cuxita, deixa eu falar com Davi também, né? E Joabe foi e falou, mas meu filho, para que você quer correr para dar essa notícia? Essa notícia não é uma notícia boa, não é uma notícia conveniente de se dar. Por que você quer tanto dessa notícia, né? Você não entendeu? Não é uma notícia boa, é perigoso quem der essa notícia morrer, você não tá entendendo? Aí no versículo 22, Aimás vai e fala para Joabe, ai Joabe, aconteça o que acontecer comigo, deixa eu ir. Eu posso morrer, tá bom, mas deixa eu ir dar essa notícia. Ele tá desesperado querendo dar essa notícia para Davi, né? Então Joabe falou, tá bom, meu filho, corre, vai lá, né? E você vê, gente, que o Cuxita já tinha corrido na frente, né? Mas a imagem, ele tá tão desesperado querendo dar essa notícia que ele vai passar o Cuxita. O Cuxita já tinha corrido bem na frente. E ele agora começou a correr. Ele correu e ele vai ultrapassar o Cuxita. Aí diz que ele correu tanto pelo caminho da planície que ultrapassou o Cuxita. E então, no versículo 24, diz que Davi estava sentado entre as duas portas da cidade. E o sentinela da cidade subiu ao terraço da porta junto ao muro, né? E levantou os olhos e viu que alguém vinha correndo, sozinho, né? Então, o sentinela foi e gritou para Davi, né? Ele falou, ó, tá vindo uma pessoa sozinho, né? Vem vindo alguém. Aí, né, então disse, ele vem trazendo uma notícia. Não sabemos se é boa ou não, mas ele vem trazendo notícias. Ele vem trazendo novas, né? Vem trazendo notícias. E ele vinha vindo, né? Aí, então, versículo 26, diz que o sentinela acabou vendo outro homem correndo. E diz o sentinela para Davi, né? Ó, tá vindo outro homem correndo também só. E então, né, o rei foi e falou, esse daí também deve estar trazendo notícia, né? Então, tá os dois vindo trazer notícia. Então, não é pedido de ajuda, eles estão vindo trazer notícias, né? Senão, estaria de outra, tinha mais vindo, né? Se fosse fugindo, alguma coisa assim. Então, é notícia. Aí, no versículo 27, o sentinela ficou olhando e falou, peraí, eu conheço o primeiro que tá correndo. Pelo jeito que ele tá correndo, é Aimás, né? Eu conheço esse jeito de correr. Esse jeito de correr é do Aimás, o filho lá do sacerdote Zadok. É ele. Aí o rei falou, então a notícia é boa, porque esse menino é bom. Gente, olha só, coitado de Davi, né? E Joabe tinha falado para ele não ir, né? Então, Davi foi e ligou. Ele é filho do sacerdote. Então, é notícia boa que ele tá trazendo, coitado. É nada. E é notícia boa que ele tá trazendo, né? Então, no versículo 28, diz que Aimás chegou. Conseguiu correr antes do Cuxita e chegou lá pro rei. Aí ele chegou gritando já, imagina, ele tava num desespero querendo dar a notícia primeiro, deve ter gritado desde a porta, né? Ele chegou gritando, diz aqui, né? E ele chega gritando e fala para Davi, paz! E se inclina com o rosto em terra para Davi. E então ele vai e fala para Davi, bendito seja Deus que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, o meu senhor. Aí então Davi vai e fala pro Aimás, pro filho do sacerdote. Tá bom, não quero saber disso não. Davi não estava interessado com a guerra. Davi falou assim, mas e o meu filho? Como que tá Absalão? Ele tá bem? Tá em paz? Tá tudo tranquilo? Aí, Aimás, esperto, o que ele falou? Ele falou, eu não sei, Davi. Eu não vi o que aconteceu. Eu sei que quando eu saí, tava tendo uma grande confusão, uma grande muvuca, né? E Joabe me mandou nessa hora, mas eu não sei o que era. Eu sei que tava um aglomerado lá, mas não entendi o que aconteceu, não. Não sei o que aconteceu com o Absalão, não. Aí ele vai e fala isso. Aí daqui a pouco o rei vai e fala pra ele, tá bom, então se você não sabe, fica aqui do meu lado, vamos esperar que tá vindo mais um mensageiro. Ele deve saber o que aconteceu, ele vai falar com a gente. Aí então chega o Cuxita. Aí então o Cuxita chega e fala para Davi, olha, eu vim anunciar para o rei, o meu senhor, que hoje Deus te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Aí então o rei fala para esse Cuxita, tá bom, mas como é que tá Absalão? Ele tá bem?
Ele está em paz? Está tudo bem com Absalão? E então Cuxita responde assim para Davi: Ah, Senhor, que aconteça com todos os teus inimigos o que aconteceu com esse jovem. Então Davi entendeu. Né? Ele diz assim, eu vou ler aqui como está na Bíblia agora. Então disse o rei ao Cuxita, né? Vai bem com o jovem, com Absalão? Então Cuxita responde: Sejam como aquele jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para fazer o mal. Então ele diz que o fim de todos os teus inimigos seja como o fim desse jovem. Então o rei entendeu, né? Aí no versículo 33 diz que Davi entendeu. Aí então diz que o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta. E ele começou a chorar. E então ele começou a andar de um lado para o outro e começou a falar: Meu filho Absalão, meu filho Absalão. Ah, quem me dera eu ter morrido no seu lugar. Absalão, meu filho Absalão. E Davi ficou perturbado, né? Então diz que Davi ficou perturbado, subiu e começou a gritar. Isso, Absalão, Absalão, Absalão. A gente vai ver na próxima aula. Na próxima aula a gente vai ler um salmo, é o Salmo 69, que fala sobre esse período na vida de Davi, né? Que ele estava ainda na fuga ali, fugindo de Absalão. E nesse Salmo 69 fala sobre Cristo também, a gente vai ver, né? Tem aquela referência quando Cristo pede água e dá um vinagre para ele, a gente vai ver isso na próxima aula, né? E depois disso, na outra aula, a gente vai ver a continuação dessa parte, né? Onde Davi ficou perplexo, né? A gente vai ver que Davi vai ficar assim. Os soldados vão voltar, vai todo mundo voltar e Davi vai estar assim. Davi vai estar, meu filho, Absalão, e chorando. E a gente vai ver o que vai acontecer, porque isso não vai cair bem. Por quê? Os soldados, ao invés de voltarem vitoriosos, ao invés de voltarem felizes, porque eles venceram a guerra, eles vão voltar como se estivessem em luto. Eles vão voltar envergonhados. Eles vão ter vergonha de estar voltando. É como se eles tivessem feito algo muito feio. E eles vão estar se sentindo assim. E a gente vai ver isso, então, nas próximas aulas, tá bom? Então, na aula que vem, a gente vai estudar o Salmo 69. E na outra, a gente vai estudar o segundo livro de Samuel, capítulo 19, tá bom? Então, amém. A gente vai ter aula agora na quarta-feira, que amanhã eu não vou conseguir dar aula. Mas quarta-feira a gente vai ter aula quarta, quinta e sexta, tá bom? Então, amém. Aí, é isso, a gente ainda vai dar essa continuidade, né, essa semana, tá? Porque a gente vai estudar na quarta, Salmo 69, na quinta, o capítulo 19, o segundo livro de Samuel, e na sexta-feira, o capítulo 20, tá bom? Amém. Eu acho que vai ser o capítulo 20. Deixa eu só confirmar, acho que é o capítulo 20 mesmo que a gente vai estudar. Agora eu fiquei em dúvida se o capítulo 20 a gente já fez, eu acho que não, deixa eu ver. É isso mesmo, a gente vai estudar o capítulo 20, tá bom? Então, amém, gente, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, né? Que venhamos a aprender cada vez mais de Deus, que venhamos a refletir sobre aquilo, tudo que estamos aprendendo, que venhamos a ser transformados, né? Pela palavra de Deus, em nome de Jesus, amém, tá bom? Então, eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, se vocês querem conversar, falar alguma coisa, amém, tá bom? E eu vou me despedir do Facebook, do Instagram e do YouTube, amém, que Deus abençoe, e até quarta-feira.